Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou dar um exemplo prático disso. Quando eu comecei lá atrás a apresentar este programa que hoje chama-se Band Cidade, ainda em 2010, né, General, que nós começamos aqui? 2011, né? Ao vivo foi 2011, a gente começou com o programa. Eu decidi começar com uma rápida explanação da Palavra de Deus, que nem era tão rápida assim, né? Eu decidi isso. E, na época, eu não tinha, falando em analisar racionalmente, eu não tinha motivo para isso se eu quisesse só contar com a simpatia e a audiência das pessoas. Não, eu senti que deveria fazer isso, mas isso não se explicava racionalmente. Não tinha motivo racional. Se você fosse pensar, não, começar com a Palavra de Deus, eu vou pegar a Renata Fã, ela está falando de futebol, o Flamengo ganhou do Corinthians, o Corinthians ganhou do Flamengo e por aí vai. E aí eu entro com um versículo bíblico e um rápido comentário ou um demorado comentário, como você queira, a respeito da palavra. Eu vou fazer com que muita gente certamente mude de canal. Vão ficar comigo só aqueles que realmente se interessam muito pela palavra e tem mais o fato de que lá atrás, claro, como tudo que está começando, o apresentador era mais chato ainda. Você acredita que poderia ser mais chato ainda? Pois é. Se você acha chato hoje, lá atrás, 12 anos atrás, 13 anos, 12 anos, 2011, 13 anos, lá atrás era muito mais chato ainda, né? Com menos experiência, apesar de já ser do meio, né? Ter feito rádio e televisão, mas com menos tarimba, menos traquejo, menos experiência do dia a dia. Pois é, este foi o nosso começo lá atrás. Não foi racional, não tinha explicação lógica. Parece que era tudo feito ao contrário para dar errado. Tudo bem, mas eu decidi fazer. Aí eu repito para você o versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ok. Posto isso, né? Posto isto, depois de ter deixado claro como é que nós começamos nessa de Palavra de Deus no início do programa lá atrás, para você que está conosco agora há pouco, né? Sei lá, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, você que está mais recente nessa caminhada junto conosco, foi assim que nós começamos. Foi nada planejado racionalmente, apenas um sentimento de que deveria, apenas como é que se diz? Sabe aquela, muitos vão chamar de intuição, mas não é intuição. Alguns vão dizer que é uma nota lá no espírito, né? Como se fosse uma nota musical, um sentimento que não se explica. Você tem aquela vontade, racionalmente não vai dar certo, mas mas eu tenho que fazer. E hoje, esta é a parte mais importante do programa, é que as pessoas mais comentam comigo aí quando a gente conversa com algum telespectador sobre o programa Band Cidade, quando eu tenho o prazer de me encontrar com os meus telespectadores, é o que eles mais comentam, é a parte mais importante do programa, na visão do telespectador. Ou seja, esse é o nosso diferencial. Onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar exatamente de onde eu parti. As coisas do Espírito não podem ser discernidas pela mente racional. Não é uma questão de aprendeu na escola, fez os cálculos e está tudo redondinho, pode fazer isso que vai dar isso. Não é assim. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, não é com a razão que Deus fala. Aliás, há outros versículos que vão colocar luz nesse entendimento. Há outros versículos. Pode manter aí, general. Ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Aí Romanos 8:7, esse é 1 Coríntios 2, de 12 e 13, versículos 12 e 13. E agora eu vou para Romanos 8:7. Pode até cortar aqui só em Romanos, se você puder, fechar aqui. Por isso, eu não abri aqui para você, né, general? Mas eu vou recitar aqui. Por isso, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou seja, se você for agir de acordo com os ditames deste mundo, você vai colher os resultados deste mundo. Você pode até ter algum sucesso, você pode até agradar a si mesmo, a quem está à sua volta, mas você não vai estar operando no seu pleno potencial, naquilo que Deus te fez para fazer. E eu vou dizer uma coisa importante para você. Você pode ir longe, mas você não vai tão longe como você poderia. E quando eu digo longe, eu não estou falando de sucesso aparente ou sucesso visível, não. Porque alguém pode fazer aos olhos dos outros muito sucesso e não ter sucesso na própria vida com Deus. Pode perder a própria salvação, falando mais claramente. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Não vai adiantar nada. Porque essa vida, por melhor ou pior que seja, a vida terrena, é passageira. Se você não estiver imbuído de um sentimento de eternidade, fazendo aquilo que você pode para agradar a Deus, para andar segundo a verdade e a vontade do Criador, sem se desviar da palavra dele, nem para um lado nem para o outro, se você não estiver fazendo isso, você está colocando em risco a sua eternidade. E aí não importa o quão sábio você seja, ou preparado aos olhos deste mundo, e é bom que você estude, que você conheça, que você tenha experiências de tudo que é possível, desde que você não infrinja a lei de Deus. Mas se você não tiver o discernimento espiritual, se você não tiver o Espírito Santo clareando o seu entendimento, você não vai agir de acordo com aquilo que ele gostaria. Pelo contrário, em alguns momentos a sua sabedoria vai rivalizar com a sabedoria de Deus e você vai deixar de fazer aquilo que era necessário fazer. Você pode até fazer algo aparentemente bom, mas não é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Lembra? Falei esses dias, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente fazendo coisas que nós olhamos e nos impressionamos e pensamos, que coisa maravilhosa, mas Deus não está nem aí. Não está agradando Deus em nada, só fogo de palha, só aparência. Porque Deus não se impressiona com o potencial e com a sabedoria humana. Pelo contrário, Ele diz na sua palavra que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. São dois mundos diferentes. É por isso que tem que haver a conexão entre corpo, alma e espírito, por meio da palavra, da palavra de Deus, para que você possa operar de acordo com a vontade divina, recebendo dele a sua inspiração. Tomara que você tenha aprendido este conceito importante para colocar em prática na sua vida. Eterno Deus, muito obrigado mais uma vez por esta palavra que vem de Ti. Eu não daria conta dessa responsabilidade se o Senhor
não nos conduzisse por este caminho. Obrigado, abençoa os nossos telespectadores com essa porção da Tua Palavra e que eles possam utilizá-la em suas vidas, adquirindo grandes vitórias por meio da obediência à Tua Palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.